Então, gente, bom dia, tudo bem? Valdir aqui. Faz tempo que eu não posto nada. Vou aproveitar e gravar um vídeo. Não dá para sair para fazer nada externo, mas gravar um vídeo de edição, que o pessoal já me pediu várias vezes para falar sobre isso. Sobre stacking, empilhamento de foco em fotografia de paisagem, né? Eu já fiz um vídeo, tá no meu canal, sobre empilhamento no caso de macro, né? É muito parecido, mas alguns detalhes acho que são importantes a gente tratar especificamente, tá? Vamos lá. Eu escolhi essa imagem aqui, essa paisagem, é uma fotografia que eu fiz na última viagem para Santa Catarina, com o Eduardo e Marcelo. A gente fez uma expedição bacana lá para a gente fotografar umas cachoeiras da região, e essa aqui é uma cachoeira menos explorada, menos conhecida. Fiz várias imagens interessantes dessa cachoeira, mas eu vou usar essa imagem, essa série aqui, porque ela ilustra bem o que eu quero passar para vocês hoje. Vou falar um pouquinho como eu faço o empilhamento de foco já desde o campo, né? Essa é uma daquelas situações em que, mesmo usando a distância hiperfocal, a gente não consegue deixar toda a imagem focada, porque essa plantinha verde do primeiro plano, ela está muito próximo da lente. É uma lente grande angular, estou usando uma 17, e ela está a uns 20 centímetros, 15 ou 20 centímetros, talvez até menos, agora eu não recordo, da lente. Então significa que é praticamente um macro, né? Então, mesmo usando a hiperfocal, que provavelmente seria algo por aqui assim, tem que calcular, eu não calculei no dia, mas ainda assim não seria possível fazer com que tudo estivesse em foco. Então, nesse caso, o que eu fiz? Primeira imagem, o foco está no primeiro plano, nessa planta, que é, né, o que eu queria enfatizar, deixar como ponto de partida da imagem. A segunda imagem, aliás, a primeira, ó, o foco dela termina aqui, ó, ela já não tem mais foco depois da planta, ó, né? Acabou a planta aqui, ela já não tem mais foco. Então a segunda imagem eu foquei aqui, nesses musgos, já logo em seguida. E aí a gente já perde o foco da planta, ó, tá vendo? Ó? Mesmo focando um pouquinho mais distante, ele é um foco que vai um pouco mais longe. Aqui ele já começa, aqui assim ele já começa a perder foco, ó, tá vendo? E a cachoeira também está fora de foco. Uma terceira imagem, que seria mais ou menos o ponto focal, ela consegue abranger o foco, ó, desde essa parte final aqui da pedra até bem próximo da planta, mas aqui, ó, ela já começa a perder. Então esse aqui seria o máximo que eu consigo de foco em uma imagem só, né? E mesmo focando mais lá para trás, eu vou começar a perder demais nessa planta, porque ela está muito perto da lente. E aí eu fiz uma quarta imagem onde o foco está lá atrás na cachoeira. E se a gente olhar aqui, não tem nada de foco aqui na frente. Significa que mesmo com um hiperfocal, eu não conseguiria abranger toda a cena em foco. Então o que eu queria fazer aqui era aproveitar essa planta de primeiro plano, as curvas que essa pedra faz, e me conduz de volta para a cachoeira, formando uma espécie de S, né, formando esse S bonito né, que a gente gosta bastante na composição fotográfica. O foco hoje vai ser só sobre empilhamento, né? Então falar um pouquinho como que eu faço. O que é importante, já em campo, quando a gente trabalha em campo, usar o modo manual, né, o modo de exposição manual, porque se você usar um modo TV ou AV ou automático, a tendência é que cada uma das imagens vai ficar com uma exposição levemente diferente, até porque ela vai fazer a medição aqui, vai fazer a medição aqui, vai fazer a medição aqui, e vai acabar dando uma diferenciação. Mesmo vale para o balanço de branco. Já usa um balanço de branco definido, né? Luz do dia ou qualquer um que você goste, que fique legal na cena, mas não deixe o automático. Se deixar o automático, você também vai ter uma diferenciação de tons à medida em que qualquer mudança de luz, um pouquinho, uma nuvem que entra, algo já vai alterar um pouco a tua luz, a cor da tua foto. Dá para corrigir? Dá para corrigir sim, dá para fazer depois, ajeitar, deixar tudo igual. Mas eu acredito que quanto mais a gente consegue definir essas coisas já no momento da foto, quanto mais próximo do resultado final a imagem sai da câmera, melhor vai ser o pós-processamento, mais fácil, mais rápido e, consequentemente, também mais natural, né? Então,
eu prefiro cuidar o máximo que eu posso já na hora de captar a foto, para não precisar depois fazer muitas intervenções para corrigir defeitos ou coisas que poderia ter sido feito antes, tá? Então vamos lá. Como é que eu começo? Pego a primeira imagem da série de 4 imagens e vou iniciar aqui removendo a aberração cromática. Isso é bem importante. A aberração cromática são aquelas bordinhas arroxeadas, esverdeadas, que geralmente aparecem em áreas onde tem bastante luminosidade, né? A área branca. Então, eu sempre faço em todas as minhas imagens, tá? Dá para fazer isso em todas, é bem legal. E depois eu vou aqui para o painel de detalhes, né? Aqui no painel principal do Lightroom, vou em detalhes e posso dar uma pequena tirada aqui de ruído, mesmo que é ISO 100, a gente sabe que, como é longa exposição, é uma tendência de que gere um pouquinho de ruído nas sombras mesmo assim, né? Então, e aí depois a parte de nitidez. A parte de nitidez eu começo por esse slide aqui, segura o Alt do teclado e aí você arrasta ele e ele vai criar uma máscara aonde vai aplicar nitidez. Onde está branco aplica, onde está preto não aplica. Significa que nessas áreas aqui não tem informação nenhuma, detalhe nenhum, e se você aplicar nitidez em tudo, aqui vai gerar ruído, que o ruído sempre aparece onde não tem informação. Áreas lisas, áreas desfocadas, né, ou áreas sem informação, o ruído se torna mais perceptível. Então, bem importante você usar esse mascaramento aqui, ó. Segura o Alt para você ver o que está acontecendo e você vai calibrando aí o nível de detalhamento que você quer. Aí o raio eu gosto de usar o mais baixo possível, 0,5. Detalhe você pode subir sem problema nenhum. E aí aqui em cima eu mexo só o necessário, realmente. Se eu segurar o Alt vai ficar preto e branco, às vezes fica mais fácil da gente perceber o que de fato está acontecendo, ó. Olha aqui, ó, né? Então procura algo que seja natural, não exagerado. Eu não gosto de imagens muito forçadas, com nitidez exagerada. Esse detalhe aqui ele vai dar um pouquinho mais de volume para a imagem. Também é importante que a gente cuide. Segurando o Alt você vai ver o que está acontecendo na imagem, ó. Tá vendo? Ok? Encontrou um caminho legal. Volta lá para cima para o painel principal. Eu vou dar uma pequena corrigida nas luzes, tá? Isso aqui não é edição final ainda. Então, os highlights, né, as luzes altas, aqui ó, eu vou dar uma baixadinha, porque eu prefiro depois colocar essas luzes em pontos estratégicos da foto a partir do Dodge and Burn, né? Então, os shadows aqui, ó, as sombras, eu vou dar uma abrir um pouquinho as sombras, até para que debaixo daquelas pedras lá apareça algum detalhe. Os brancos, segurando o Alt, ó, quando você segura o Alt e puxa o slide, aparece o momento em que começa a estourar. Significa que ali, daquele ponto em diante, não tem mais informação nenhuma no branco. O mesmo acontece com o preto, ó. Então, ó, aqui já estou perdendo informação nos pretos, nas sombras. Então ficou uma imagem, a princípio, bem sem graça, né? A gente vai ver que é uma imagem com pouco brilho, mas isso é porque eu prefiro fazer toda essa parte de brilho, de acentuar as luzes, na segunda etapa, quando eu vou trabalhar com Dodge and Burn, com algumas máscaras de luminosidade, tá? Feito isso, esses são os ajustes primários. Não mexo no balanço de branco nesse caso, porque eu já setei o balanço de branco lá no mato, né, na hora que eu estava fazendo a foto, e para mim está de bom grado assim, tá? Seleciono as 4 imagens, segurando o Shift, clico nas 4 imagens e vou em sincronizar. Ele vai fazer o seguinte, vai abrir essa tela e aqui tem tudo aquilo que ele vai copiar da primeira imagem para as outras 3. Se eu trabalhei com alguma máscara radial, né, ou qualquer mascaramento dentro do painel de máscaras, é importante que eu marque máscaras aqui também, mas como eu não trabalhei, ok. Sincronizar e ele vai aplicar em todas as 4 imagens as mesmas configurações que foram feitas no início. Clico com direito, editar em abrir como camadas no Photoshop. Aí está, as 4 camadas estão colocadas uma sobre a outra, né? Então, se a gente perceber aqui, desativar a primeira e a segunda, a gente vai notar que existe uma leve diferença,
né, elas não estão 100% encaixadas. Isso é porque quando você faz o foco muito próximo e muito distante, você mexe as lentes internas, né, os elementos ópticos precisam ser ajustados dentro da lente para fazer o foco. E isso vai fazer com que haja uma pequena diferenciação, uma pequena distorção, né? Algumas imagens vão estar um pouquinho mais abertas e outras um pouquinho menos abertas. Como é que a gente corrige? Segura o Shift, seleciona as 4 camadas, vai em editar, autoalinhamento e deixa em automático, ok? E ele vai automaticamente alinhar as 4 imagens para que elas estejam 100% alinhadas uma em cima da outra. Agora a gente vai perceber, ó, que elas estão bem certinho, alinhadas corretamente. Continua com as 4 selecionadas, vai em editar novamente. Logo abaixo do autoalinhamento tem auto blend, auto mesclagem. E aí você vai escolher stacking, né? Stack de imagem. Tem panorâmica, quando você trabalha com panorâmicas, e tem empilhamento. Não precisa colocar esse Content Hour aqui, porque ele preenche alguns lugares, algumas lacunas, e eu prefiro fazer isso manualmente quando necessário. E aí está, gente, olha, sem muito segredo, sem muita dificuldade. Aqui a gente percebe, ó, o que ele usou de cada uma das imagens, o que está em branco nessa máscara, é o que ele usou da referida imagem para a soma final de tudo. Tá? Então a gente tem aqui cada camada com as suas máscaras do lado. Achatamos tudo isso num Ctrl E e olha aqui, gente, temos uma imagem que está focada desde o início até o final, sem segredo, sem dificuldade nenhuma para fazer isso, tá vendo? Daquelas situações que realmente não tem como fazer isso em imagem única, eu trabalho bastante com isso, quando não é necessário, ok, legal, mas eu acabo às vezes, mesmo não sendo necessário, fazendo 3 imagens com foco em ponto diferente. Se porventura, quando eu chegar em casa e olhar a imagem em um tamanho maior, perceber que há necessidade, então eu pego e faço o empilhamento. Não vou continuar o tratamento dessa imagem agora, nesse vídeo, vou continuar ele no próximo vídeo, que a ideia hoje era só mostrar o empilhamento. Depois eu vou fazer um vídeo de Dodge and Burn, de todo o processo que eu faço daqui para frente, tá? Eu criei, nesse momento, uma imagem base em cima da qual eu vou começar as edições mais detalhadas agora. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se ajudou, se foi importante, curte para ajudar também o canal, compartilha com alguém, manda para algum amigo que gosta de fotografia de paisagem, que de repente também possa aprender algo com esse vídeo. Comenta, deixa teu comentário lá, ou se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar que eu também faço questão em responder. Grande abraço, boa semana para todos vocês.